Olá, o Viver e Empreender Podcast está no ar. Eu sou Estela Jordi e hoje eu tenho o prazer em receber a doutora Cristiane Oliveira, ela que é advogada, especialista em direito previdenciário e empreendedora. Doutora, obrigada pela sua presença aqui no nosso estúdio em São Paulo. É um prazer recebê-la. Obrigada, Estela. Muito obrigada pelo convite. É um prazer vir aqui falar de direito previdenciário, falar de direito internacional, que é o tema do livro lançado, né? E muito obrigada mesmo. Você é coautora de um livro, mas antes eu quero te perguntar por que direito previdenciário internacional? Por que você decidiu seguir nessa área tão complexa? Inicialmente, a minha carreira começa com a atuação no direito previdenciário em geral, na minha cidade, no interior de Minas, e depois, com o investimento em tecnologia, a gente conseguiu alcançar outros clientes de vários lugares do país, inclusive antes da pandemia e, como a gente estava conversando aqui, a pandemia meio que obrigou mesmo, né, as pessoas a aceitarem um atendimento online, e isso se tornou corriqueiro, e para a gente foi muito, muito bom mesmo. Então, nós conseguimos alcançar essas pessoas de outros lugares, e com isso também, além de todas as ações previdenciárias de regime geral, regime próprio que a gente já trabalha, revisão da vida toda, que foi a ação que principalmente nos fez alcançar outros clientes em outros estados, começou a vir algumas demandas com direito internacional. E com isso, eu comecei a me especializar em relação a isso, e atualmente é o que eu mais gosto de fazer dentro do escritório, é o que eu tenho um carinho muito grande, e, claro, a revisão da vida toda também. Inclusive, semana passada teve uma manifestação aqui na Paulista, e essa revisão ainda não teve um julgamento final, né? Não teve uma decisão clara do STF em relação a isso, mas estamos atuando para que ela seja favorável aos nossos clientes, aos segurados em geral da Previdência Social. Agora, doutora, explica pra gente em que consiste essa revisão da vida toda e o que vai mudar daqui para frente caso seja aprovada. A revisão da vida toda é a possibilidade de inclusão dos salários de contribuição antes de julho de 1994. Para as pessoas que trabalharam nessa época, antes dessa data, né, incluírem esses salários na contagem, no cálculo da aposentadoria. E para algumas pessoas, deixando claro que não é para todo mundo, algumas pessoas a inclusão desses salários de contribuição aumenta o valor da aposentadoria. Então, a defesa da revisão da vida toda é simplesmente a possibilidade dessa inclusão dos salários antes de julho de 94. Isso porque esse marco, julho de 1994, é a implantação do Plano Real. E o INSS, por lei, né, a Lei 9.876, determinou que esses valores antes de julho de 94 não seriam incluídos. E isso causou um prejuízo muito grande para um número bem grande até de aposentados, não todos, mas um número grande de aposentados que lutam para que essa revisão ainda seja aprovada pelo STF. Depois de muitas decisões, inclusive de duas decisões a favor dos aposentados no plenário do STF, uma no plenário virtual e outra no plenário presencial, ainda essa decisão não foi aplicada de fato. Ganhamos, mas não levamos. E por isso, a revisão da vida toda, ela tomou uma dimensão muito grande, principalmente na mídia em geral, né, na grande mídia, porque o governo alega um rombo muito maior do que é, de fato. Ele alega atualmente um rombo de 480 bilhões, e cálculos feitos por especialistas extremamente renomados dizem que não é esse valor, que na verdade o valor de 480 bilhões mencionados é apenas para inflar o cálculo e segurar o dinheiro, manipular a opinião pública para que não passe a revisão. Então, assim, a pessoa que está ouvindo num noticiário de uma grande mídia, por exemplo, ela entende que, nossa, essa revisão não pode passar de jeito algum, porque será um rombo absurdo nos cofres públicos, e isso vai causar um rombo no país, isso vai atrapalhar, sei lá, investimentos em saúde, investimentos em educação. Então, essa manipulação. Exatamente,
essa narrativa, ela é construída desde o começo lá para manipular mesmo, para fazer com que as pessoas acreditem que a revisão da vida toda e os aposentados são os vilões. E essa sua luta do dia a dia pelo direito dos aposentados deve ser muito saborosa. Gostaria de saber o que você sente quando você consegue devolver o direito de um aposentado que trabalhou a vida inteira e que não recebeu seus direitos devidamente. Satisfação plena. É muito bom, realmente. É a gratidão das pessoas, a possibilidade de você ver que você realmente melhorou a qualidade de vida daquela pessoa e daquela família, porque você muda a vida não só daquela pessoa, você muda a vida do filho, do neto. Porque, por exemplo, a revisão da vida toda. Existem clientes que saem com a revisão do salário mínimo para o valor do teto, que hoje é 7.700, enfim, 786, se eu não me engano. É um valor, é uma diferença muito grande. Muda tudo, muda o padrão de vida. Muda tudo. Onde o filho ou o neto dele vai estudar, muda qual é o tipo de alimentação que ele vai ter, se ele usa remédio, qual remédio ele vai poder comprar. Então, assim, para quem olha de fora, entende que é só uma revisão, só uma possibilidade, só uma tese previdenciária. Talvez até para alguns advogados as pessoas olhem assim, mas para quem recebe isso é uma diferença gritante. Então, assim, eu acho que ficaria só essa ressalva de que realmente a revisão da vida toda não é a vilã. E outra coisa, os aposentados, em momento algum, eles pedem favor para o governo, né? Eles pedem apenas a inclusão das contribuições que foram pagas. Ninguém está pedindo para que não estão passando pires, né, a grosso modo. Não, exatamente, jamais. Se eu tenho a possibilidade da revisão, é porque lá atrás eu contribuí com um salário maior. É muito comum que bancários tenham direito a essa revisão, por exemplo, porque eles tinham uma contribuição muito maior na época. Quem trabalhou em multinacional, ou seja, quem realmente pagava mais para o INSS naquela época. Então, realmente, não é um favor em momento algum. Ou seja, um trabalho muito nobre aqui da doutora Cristiane Oliveira, que está na minha frente. Agora, doutora, quero saber um pouco mais de você. Você é mineira, agora está com seu escritório aqui em São Paulo e atua em vários países, Estados Unidos, Portugal, Japão. Quero saber um pouquinho da sua história. Por que você decidiu trazer o seu escritório para São Paulo, primeiro? O escritório, sim, nós temos uma filial aqui em São Paulo, mas o escritório ainda continua funcionando em São Lourenço, onde ele nasceu. E assim continuará, né, para sempre. A ideia de trazer o escritório para São Paulo é realmente expandir, inovar e fazer com que a gente tenha acesso a todos os clientes, né, e tenha também uma sede que as pessoas tenham um acesso mais fácil. E também a atuação do direito internacional em outros países que, né, apesar de todos os procedimentos serem eletrônicos e a localidade do escritório ser indiferente, inclusive muitas pessoas conseguem trabalhar com isso, né, com essas teses, as mesmas teses, de forma online. De qualquer lugar. Home office. Dá para fazer esse trabalho tranquilamente. Então, assim, a localização do escritório, ela é realmente indiferente. Mas a gente fala que é uma comodidade para o cliente, porque ele se sente muito mais seguro quando ele sabe onde encontrar o advogado. Isso é uma questão, assim, muito séria, que todos falam, não, mas eu quero saber onde você está. De respeito até. Exato, né? Eu quero saber onde você está. Não, estou aqui, tem 2 endereços, estarei aqui, você vai me encontrar nesses 2 endereços. Legal. E também porque a gente vive uma era de muitos golpes, infelizmente. Então, assim, o nome, às vezes, né, para trazer essa credibilidade, a gente trabalha tanto tempo e outras pessoas conseguem, às vezes, com a mesma narrativa, né, de que consegue trabalhar online, acaba utilizando para o mal e não para o bem, né? Apesar de a gente buscar trazer sempre para o bem, é óbvio, porque a gente trabalha com ética e tem um nome a zelar, obviamente, mas tem essa questão que eu entendo que os clientes precisam saber onde a gente está para não cair em golpe, né? Então é uma questão que a gente precisa calcular também. Sim. Doutora, como é ser empresária, empreendedora e advogada ao mesmo tempo? Como é que é essa sua vida? Você está ali no operacional, você participa das audiências, dos atendimentos online. Como é que é você ser gestora de uma equipe ao mesmo tempo?
É uma loucura. Tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Não, mas a gente tem uma equipe muito bem treinada, a gente tem uma equipe de pessoas que trabalham há muito tempo no escritório. Então, assim, eu conto com bastante gente muito boa no que faz, para que a gente consiga oferecer esses serviços às pessoas de tanta distância, né, com tanta distância e a tantas pessoas mesmo em relação a número, realmente. Mas é assim que funciona, a gente vai fazendo conforme dá e está dando certo. Sempre expandindo. Sim, com certeza. E doutora, quais são os países que você costuma atender os seus clientes? Quais são os países que mais tem brasileiros se aposentando? Como é que funciona? Então, o Brasil tem acordos internacionais com alguns países, e esses acordos internacionais, em geral, né, em regra, eles trazem benefícios de que as pessoas podem se utilizar do tempo trabalhado nesse outro país, que a gente vai falar aqui quais são, para trazer o tempo para o Brasil e somar esse tempo para conseguir aposentar com um menor tempo ou até com valores maiores e vice-versa, levar o tempo do Brasil para esse outro país e também aposentar nos dois países, você conseguir duas aposentadorias, tanto uma aqui no Brasil e nesse outro país. Então, assim, a grande vantagem dos acordos internacionais é uma aposentadoria que se você juntar tudo isso, todas as possibilidades, tanto de averbar um tempo de lá para cá ou de cá para lá e aposentar nos dois lugares, você consegue ter uma aposentadoria maior. Então, seria nessa visão, essa questão para levar de benefício às pessoas. E o Brasil hoje, ele conta com um acordo, por exemplo, com a Alemanha, Bélgica, Suíça, vários outros, Chile, os países do Mercosul, Convenção Ibero-Americana, mas os principais países que a gente trabalha e que tem o maior número de brasileiros, em primeiro lugar é os Estados Unidos, segundo é o Japão e o terceiro é Portugal. E esses são os 3 países que a gente mais trabalha. E muita gente, imagino, que nem saiba que tem esse direito de levar essa contribuição para lá e vice-versa, né, doutora? Exatamente, esse é o ponto que, inclusive, me assustei quando comecei a trabalhar com isso, porque muita gente, a gente começou a pedir revisão das aposentadorias com essa possibilidade, porque não sabia. Alguns saem do Brasil, vou para os Estados Unidos. Já tinha algum tempo de contribuição aqui no nosso país e deixam esse tempo perdido. Sei lá, tenho 6 anos lá, não é o tempo necessário para conseguir uma aposentadoria por idade, por exemplo, aqui, mas também não faz nada com esse tempo, deixa esse tempo perdido aqui no Brasil. Acha que perdeu. E a outra coisa que acontece também é a pessoa sair do Brasil, ter um tempo de contribuição, ou não ter, isso é indiferente, mas não saber que mesmo indo para outro país, ela pode continuar contribuindo para o Brasil e conseguir as 2 aposentadorias. O ideal é não deixar de contribuir aqui, imagino. Sim, o ideal é não deixar de contribuir para você alcançar as 2 aposentadorias. Mas assim, o benefício do planejamento que a gente oferece é a pessoa saber qual contribuição fazer, quando fazer, em que modalidade fazer, porque é comum que, assim, a pessoa tá ouvindo o que a gente tá falando agora, eu vou contribuir, mas vai contribuir por quanto tempo? E como? Por quê? Para algumas pessoas vai precisar de mais tempo, outras nem tanto. Então, às vezes, a pessoa pode estar pagando de menos ou pode estar pagando muito e não vai receber nada em troca, não vai ter nenhuma outra vantagem por estar pagando mais para o INSS. Então, o benefício do planejamento é isso, é deixar de pagar o a mais e pagar corretamente e, claro, utilizar toda a vida laborativa da pessoa, o internacional, a revisão, tudo que tiver de benefício do previdenciário, a gente conseguir utilizar para ela. Para essa contribuição, para esse dinheiro não ir pelo ralo. Exatamente. Então, assim, a pessoa, eu vou sair do Brasil, eu vou morar nos Estados Unidos. Ela, com o tempo lá, para você ter uma ideia, o que precisa para aposentar nos Estados Unidos no acordo internacional é 67 anos, homem e mulher, e 10 anos de contribuição, de pagamento, né, no Social Security, que é o INSS de lá. Então, a pessoa consegue a aposentadoria
pura, normal, do INSS deles. Do INSS dele, dos Estados Unidos. Então, ela vai conseguir uma aposentadoria com esses requisitos. Mas se ela continuar contribuindo também para o Brasil, e aqui já dou uma dica de fazer a contribuição na modalidade de facultativo, porque vai contar para aposentadoria por idade, ela vai conseguir a aposentadoria por idade aqui e a aposentadoria por idade lá. E, claro, né, considerando que lá é em dólar. Se a pessoa resolver voltar para o Brasil, ela vai ter essa aposentadoria convertida. Então, ou seja, é muito vantajoso. É muito vantajoso. Calcula uma aposentadoria de $1.200. Isso já dá mais de 6 mil. Mais de 7 se você juntar com a aposentadoria daqui, que, sei lá, vai depender também do planejamento para ver qual o valor que a pessoa consegue aposentar com esse planejamento, ela passa do teto. Que pra gente aqui hoje, 7.700 e pouco, entendeu? Que então, é excelente. É excelente, é uma possibilidade maravilhosa, entendeu? Doutora, agora por uma questão ética, claro, sem citar nomes, você poderia dar um exemplo de alguma aposentadoria que você tenha conseguido para um cliente que mora em outro país, para elucidar, para a gente conseguir fazer com que nosso telespectador entenda a vantagem, de fato? Esse exemplo que eu acabei de falar aqui é um exemplo real, que aconteceu mesmo. A pessoa saiu daqui, já tinha um tempo, então assim, ela procurou o planejamento e faltava pouco tempo para ela chegar tanto na aposentadoria dos Estados Unidos, porque ela já tinha 66 anos, então esperou mais assim, um ano para chegar no 67 da aposentadoria dos Estados Unidos, e já tinha, era um homem, né, 65 anos para aposentar no Brasil. Então ele contribuiu mais um tempo para chegar ao requisito também dos 15 anos de contribuição que é necessário no Brasil para conseguir a aposentadoria. Nós orientamos a fazer a contribuição no valor que ele alcançaria a melhor aposentadoria possível aqui no Brasil também, que não era salário mínimo, não necessariamente precisa ser salário mínimo, vai depender das contribuições da pessoa, mas no caso dele não era, e ele contribuiu mais um tempo nos Estados Unidos e conseguiu as 2 aposentadorias. E o valor total dele deu 8.400. Se você converter tudo. Claro, isso também tem variação, porque depende do dólar, enfim, né? Mas é só para a pessoa entender que ele conseguiu essa aposentadoria porque conseguiu, utilizou o tempo trabalhado no exterior. Em favor dele. Em favor dele. É importante lembrar também que é possível, como eu falei, é possível a averbação do tempo de um país para o outro. A gente não utilizou aqui, no caso que eu dei de exemplo do cliente real, porque o mais vantajoso é sempre conseguir uma aposentadoria pura em cada país. Uhum. Por que isso? Porque quando você traz o tempo de um país para outro, é averbado apenas o tempo de contribuição e não o salário. E isso faz o valor cair absurdamente. Uhum. É claro que se a pessoa não conseguir alcançar todos os requisitos, uma em cada país, que ela não deixa esse tempo perdido, não vai deixar à toa. Porque alguma vantagem, mesmo que seja só com o tempo, ela vai ter. E muita gente deixa, imagino, esquece. Muito. Tô virando a página, vou mudar de país, vou esquecer a aposentadoria. Já aconteceu, a gente brinca, né? A gente achou um tempo lá na Argentina, 5 anos. Uau. A pessoa já tinha trabalhado um tempo lá e conseguiu fazer a revisão com isso. E o tempo é um dos nossos maiores ativos, se não o maior, né, doutora? Você que trabalha com previdência deve saber muito bem disso. Agora, por onde começar? Qual a dica de ouro que você tem para uma pessoa que queira fazer esse planejamento previdenciário? Além de ter um bom advogado, claro. Claro. Isso é extremamente importante. Mas a primeira coisa que ela precisa buscar é o histórico de contribuição que ela tem no outro país, para que a gente consiga iniciar esse cálculo. Caso a pessoa não consiga, o escritório oferece esse serviço também, é incluso, mas é só para ela entender como a gente também começa a trabalhar com isso. Então, a primeira coisa é buscar as contribuições que ela tem no Brasil, para verificar o que ela precisa para alcançar uma aposentadoria pura aqui, e também lá no exterior, que vai depender de qual país é. Mas ela consegue esse extrato de contribuição por meio dos organismos de ligação, que são órgãos entre o Brasil e esses países que oferecem, que
que regulam mesmo essa troca de tempo né, dos lugares ali trabalhados. Então, eu trabalhei um tempo lá nos Estados Unidos, eu não lembro quanto tempo é muito comum as pessoas falarem isso no escritório. A gente faz o pedido para o organismo de ligação específico daquele país, porque tem uma lista e a gente consegue ter acesso a eles, e eles oferecem esse histórico de contribuição e a gente começa daí a fazer o cálculo para a pessoa. Tem algum país que você já bate o olho, você já fala, esse não tem jeito, esse não tem política espelho com o Brasil, que a pessoa não adianta tentar algum planejamento, fazer algum planejamento? Assim, para a pessoa entender, esses países que a gente está citando, a vantagem de ter um acordo internacional com o nosso país é que a pessoa pode averbar o tempo de um país para o outro. Isso é a grande vantagem. Mas nos países que não tem acordo internacional, ela não vai conseguir trazer o tempo nem levar o tempo, mas ela vai poder trabalhar lá e aposentar nas regras de lá. E aí vai ter que ver qual país entendeu? Então, assim, os países que têm acordo, muito mais fácil você conseguir a aposentadoria, muito mais fácil você alcançar uma aposentadoria com um valor maior, porque existe essa diplomacia entre os países, e até por isso foi feito o acordo. Mas não é impossível também, entendeu? Então, assim, vai ter que ver como foi trabalhado lá. Por exemplo, os Estados Unidos têm acordo internacional, mas se a pessoa trabalhar lá de forma ilegal, ela não vai ter o tempo contado. E é muito comum. Claro, entendeu? É um dos casos mais, né? Exatamente. É o caso clássico, né, brasileiro. Tem que ser de forma legal. Tá. Entendeu? Daí a importância de ter os papéis e tudo direitinho. Com certeza. No previdenciário, a prova tem que ser sempre contemporânea. Então, tudo que você puder guardar de documento, lembre-se sempre da sua aposentadoria. Não tem como. Isso aí vai ser utilizado em algum momento. Muito bom. Como esse programa ele fala sobre empreendedorismo, eu quero tocar nesse ponto. Qual que é o maior desafio para você, como advogada empreendedora, que decidiu seguir nesta área? Quando você começou no direito previdenciário internacional, quais foram as dificuldades ali no comecinho? Olha, eu não gosto de focar muito nas dificuldades, porque senão a gente para no caminho. Concordo com você. Então, mas assim, eu entendo que as dificuldades existem e, assim, primeiro, né, mulher, a gente estava conversando aqui, vim pra cá, ser do interior, tem mas sabe mesmo, não sabe, fica aquela... Então, assim, eu percebo, a gente não pode negar que o preconceito existe, mas eu faço de conta que ele nem existe e sigo em frente, e se a pessoa realmente falar isso, né, deixar isso claro, a gente tenta mostrar que ela quem tá errado. Com fatos. Exato, sem argumentar muito. Exatamente, com postura, né? Sim. A gente não posso deixar a pessoa continuar pensando que de onde eu vim, o meu gênero vai definir a minha competência em momento algum. Sem dúvida. Quem são seus clientes hoje, doutora? Que tipo de trabalhador te procura? Geralmente são pessoas já mais de idade ou já tem jovens procurando, pensando nisso? Então, o número maior é de pessoas que estão perto da aposentadoria, porque eles começam a ficar preocupados. Isso é, assim, a grande maioria. Mas com a nossa conscientização, muitas pessoas com o internacional que estão saindo do Brasil estão procurando os nossos serviços para buscar isso. Como eu vou fazer para conseguir o Social Security nos Estados Unidos? Como eu vou fazer para continuar contribuindo no Brasil? Então, assim, eles estão começando a ficar preocupados com isso, até pelas mudanças com a reforma da Previdência, no INSS, enfim. Então, assim, tudo isso leva a pessoa também a ficar um pouco preocupada com o futuro, né? Mais atenta. Mas ainda o número é muito pouco do que deveria ser, porque realmente as pessoas, por não saber, perdem muito direito lá na frente, e aí o que resta fazer quando a pessoa ficar sabendo lá na frente é começar a contribuir de lá, da frente, né? Ela não pode contribuir, claro, em algumas situações, assim, bem específicas, ela consegue contribuir em atraso, mas é bem difícil. Então, assim, o ideal é a pessoa sempre procurar o mais cedo possível. E no caso específico do internacional, a gente orienta sempre que a pessoa estiver saindo do país. Eu estou planejando mudar para tal país. Procure sempre um planejamento previdenciário, porque vai te ajudar muito. E, inclusive, também tem pessoas que trabalharam em vários países. E aí, foram expatriados e aí não fizeram nenhum planejamento.
não posso dizer expatriados, mas assim, eles às vezes trabalham em empresas ou de forma autônoma mesmo em vários países. Já tive cliente que trabalhou nos Estados Unidos, trabalhou no Canadá, trabalhou na França, sabe? Então, assim, você vai ter que pegar todos esses tempos, calcular os requisitos de cada um, e aí a pessoa vai ter que se programar para utilizar tudo isso sem deixar nada para trás, sem perder nenhuma possibilidade. Uhum. E aí ela vai somando, então, essas aposentadorias. E aí o valor pode ficar bem alto, como Pode você ficar falou, bem por conta alto. da conversão. Porque assim, quando a pessoa, geralmente, né, quando a pessoa trabalha em vários países, ela trabalha pouco tempo em vários países, né? Ela não fixou residência naquele país e ficou uma vida ali. Ela trabalhou pouco tempo, então o que ela pode fazer é realmente averbar esse tempo na onde ela vai querer aposentar e aonde é melhor, onde inclusive a gente orienta, pede aposentadoria nesse lugar e pega o tempo dos outros países e averba aqui. Então, geralmente vai ser a utilização que a gente chama de totalização, que é exatamente isso, pegar o tempo de outros países e averbar onde você quer aposentar. Muito bom. Então é um trabalho assim de formiguinha. A gente pode dizer que você faz um raio-x da história da pessoa, baseada em fatos, baseada em provas. Sim, a vida laborativa da pessoa. Na verdade, a gente fala no escritório que a pessoa, quando entra e assina a procuração, ela entregou a vida dela na nossa mão, porque é a vida laborativa, é a história de trabalho dela, da vida toda, ali pra gente calcular e pra gente cuidar. É muita confiança, tem que confiar muito. Tem que confiar muito. E você, como advogada, quais são aqueles valores inegociáveis para você, doutora? Primeiramente, a transparência, honestidade, a ética, para que a gente tenha esse nome, como eu disse, né, construir. E também, assim, dentro da nossa equipe, a gente tem algo que é muito latente, assim, de inovação, para conseguir alcançar cada vez mais pessoas e trazer qualidade de vida para elas com tecnologia, fazer com que a gente utilize essa tecnologia para o bem e a favor das pessoas que precisam e que precisam dessa qualidade de vida. É muito comum no direito internacional você ver, assim, pessoas que tiveram que sair das suas casas, do seu país, enfrentar outra cultura para buscar a qualidade de vida porque não encontraram aqui. Então, é importante eles terem também essa proteção previdenciária lá fora. Sem dúvida, fugiram, né, do problema, o problema não pode acompanhar eles pro resto da vida. Pois é, exatamente. Então, Se for buscar qualidade de vida que mantenha depois de aposentados. Sim. Essa é a ideia, sempre. Muito bom. Entendeu? Agora, falando deste livro, por favor, doutora, posso ver? Pode, Esse claro. livro com uma capa maravilhosa aqui, Mulheres no Direito Previdenciário, Cases na Prática. Me conta, como é que você chegou, né, a esse grupo de advogadas, e me conta sobre o capítulo que você escreveu. Vou mostrar aqui para quem está assistindo na IPTV, no YouTube. Olha que capa linda, que ilustração maravilhosa. Para quem está ouvindo no Spotify, é uma imagem de duas mulheres, né, com o símbolo aqui do direito nas mãos, muito, muito bonito mesmo. Me conta como é que você chegou a este patamar, doutora. Então, o livro foi um convite para o primeiro volume desse livro, Mulheres no Direito Previdenciário, para cada uma falar do seu assunto, né? E como coautora eu falei do direito previdenciário internacional, citando as experiências, citando a experiência nos Estados Unidos, que no ano passado estive lá por 30 dias fazendo o planejamento previdenciário nos locais que têm o maior número de brasileiros, que atualmente é a Flórida, ali, Orlando, Miami, a região de Nova York ali, que é a cidade de Newark, que é bem populosa ali de brasileiro. Uma grande comunidade brasileira. Uma grande comunidade brasileira, que a gente percebe que muitos não têm conhecimento de que podem utilizar, por isso a gente fala aqui que realmente é espantoso esse desconhecimento, porque realmente a pessoa tá deixando muito dinheiro na mesa, a pessoa tá deixando muito direito para trás. Uhum. E também nos Estados Unidos, o terceiro maior é Boston, em Massachusetts, mas eu não fui lá pessoalmente, e fui a algumas comunidades da Califórnia. Então, citei isso no livro, falei, né, a experiência, como a dificuldade com a língua que muitos brasileiros enfrentam para conseguir alcançar esses direitos também, porque é comum. Então, falei dessa experiência em geral no direito previdenciário internacional nesse livro. E foi uma experiência muito gratificante, porque realmente, assim, tem sido bem bacana ter um livro e alcançar várias pessoas também com essa
forma escrita, e foi maravilhoso. Informação é cultura, né? Transforma a realidade de muita gente, isso é incrível, né, doutora? Imagino que você tenha conseguido vários clientes também a partir desse livro. Ah, com certeza. E constrói credibilidade, constrói autoridade, isso é muito importante para o advogado, para trazer isso, né, que a gente estava falando aqui, o cliente acreditar no que você está falando, isso traz uma credibilidade muito grande. Gostei muito da experiência. Muito legal, vou querer ler esse livro. Eu ganhei um outro da doutora Vânia Schutz, maravilhosa, uma grande advogada também, especialista em direito empresarial e que também conhece muitas advogadas que fazem a diferença aqui no nosso país e fora também. A gente que tem vários telespectadores nos Estados Unidos, fica a dica aqui, a doutora Cristiane Oliveira. Por favor, doutora, deixa suas redes sociais para o pessoal te seguir. Instagram, @cristianeoliveira.nss, Facebook, Cristiane Oliveira, YouTube, Cristiane Oliveira Advocacia, e só. A gente vai colocar aqui embaixo. E tem o Instagram do escritório também, Oliveira e Marques Advocacia. A gente vai colocar os GCs aqui embaixo para vocês clicarem direitinho, para vocês colocarem ali no celular de vocês, no computador. Doutora, qual é a principal mensagem que você quer passar com o seu trabalho atualmente? A mensagem de que, principalmente, o INSS não quebrou, né? A aposentadoria não ficou sucateada só porque, né? Nós sofremos um abalo muito grande com a reforma da Previdência lá em novembro de 2019, mas a gente tenta trazer possibilidades para que essa aposentadoria seja o melhor possível. Por isso a busca por revisões, e a revisão da vida toda é uma das teses, existem várias outras possibilidades, outras teses. Então, assim, a pessoa, revisão do artigo 29, revisão do teto, revisão da atividade concomitante, tem várias outras possibilidades e que, inclusive, muita gente passa a conhecer essas outras possibilidades porque buscou a revisão da vida toda. Isso é extremamente comum e foi uma coisa muito boa que a revisão trouxe, que essa tese da revisão da vida toda trouxe especificamente. Então, a mensagem que eu quero passar é com todas essas possibilidades e também com a utilização do tempo trabalhado em outros países, além de tudo isso, é buscar qualidade de vida depois de aposentado, porque com a nossa atuação muito específica no direito previdenciário, a gente verifica que muitos aposentados, mesmo depois de toda uma vida trabalhada, de cansados, eles não conseguem parar, eles não conseguem se aposentar de verdade. Parar, eu vou viver da minha aposentadoria. Continuam trabalhando. Muitos continuam trabalhando porque não conseguem manter qualidade de vida. Então, a nossa atuação é para trazer todas essas possibilidades para que a pessoa consiga alcançar a melhor aposentadoria possível. E que muitas vezes não é de conhecimento geral e às vezes a pessoa tá lá recebendo uma aposentadoria muito menor do que poderia pífia, exatamente, trabalhando desnecessariamente, sendo que já poderia estar usufruindo de verdade de uma aposentadoria digna. Vivendo a vida, né? Exatamente. Com direito assegurado. Agora, doutora, para seguir a pauta desse programa, qual a principal mensagem você gostaria de passar para quem está começando a empreender no direito de maneira geral? Esteja preparado para trabalhar bem, bastante. Sem brincadeira, mas assim, que a pessoa esteja preparada mesmo para sempre estar buscando algo novo. Porque a visão que a gente tem trabalhando com isso é que, do outro lado, o governo, o INSS, sempre busca possibilidades de diminuir essa aposentadoria. Então, nós que estamos do lado do aposentado, né, e buscando essa atuação para que a aposentadoria chegue ao maior valor possível, a gente sempre tem que buscar essas possibilidades, porque senão você vai ficar sempre no mesmo. Não adianta lá fazer um requerimento direto no meu INSS, sendo que a pessoa poderia fazer sozinha, se você não agregar nada, se você não trazer nada de diferente. Claro. Então, isso faz com que o advogado tenha que ser sempre inovador, senão ele não se faz necessário. Perfeito. Fiscalizar também quem faz as leis, né, doutora? Claro, com certeza. Inclusive, a nossa manifestação, que eu citei aqui, foi feita na Paulista, na quarta-feira passada, foi para que a manifestação foi objetivando que a revisão da vida toda
tivesse um apoio da sociedade, né? Que a gente conscientizasse as pessoas de que realmente o rombo não é de 480 bilhões, é muito menos, que existe essa manipulação da mídia para que ela não passe e que os aposentados não são os vilões, porque é sempre isso que é passado, que aposentadoria é gasto, e não é, aposentadoria é investimento, porque essa pessoa trabalhou a vida toda e ela está simplesmente recebendo o que ela pagou. Então, assim, depois de várias desinformações, a gente vem buscando fazer todas essas ações, manifestação, várias publicações em sites muito famosos, né, e da grande mídia mesmo, para que a gente tenha acesso ao maior número de pessoas. Acompanhei o julgamento da revisão da vida toda também no STF, então tudo isso traz uma bagagem muito grande e é importante, falo de novo, que as pessoas acompanhem isso e entendam que essas possibilidades de uma aposentadoria melhor é para trazer qualidade de vida e é para trazer também bem-estar até para a economia, porque quando você coloca dinheiro no bolso dessas pessoas, elas não especulam, elas não guardam dinheiro, elas gastam. Então, assim, o dinheiro circula. Isso é um bem para a economia, para o nosso país em geral. Sem dúvida, uma grandíssima pauta. Muito obrigada pela sua presença, por trazer mais informação aqui para o nosso programa. Foi um prazer que você volte mais vezes para a gente conversar sobre essa e outras pautas. Tá bom, doutora? Obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Foi um prazer falar aqui desse assunto que eu adoro falar e fico à disposição. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada. Cristiane Oliveira é o nome dela, ela que é empreendedora, advogada, especialista em direito previdenciário. Viver Empreender Podcast fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência e até mais. Tchau, tchau.